Bom dia, bom dia! Como vocês estão? Bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula 2 do nosso curso Meu Filho Virou um Dragão e Agora. Hoje a gente vai falar olhando além da agressividade. O que tem por trás da agressividade? A gente tem que olhar só o comportamento? Vamos olhar um pouquinho por trás. Bom dia, sejam bem-vindas. Quem tá chegando, por favor, me fala se o som tá bom, se a imagem tá boa, por favor. Bom dia, sejam bem-vindas. Hoje é a aula 2 do nosso curso Meu Filho Virou um Dragão e Agora. A gente vai falar um pouquinho do olhando por trás da agressividade, né? Às vezes a gente olha só o comportamento, só a agressividade e a gente não sabe o que tem por trás. Vamos olhar por trás pra gente tentar realmente resolver essas questões? Me fala aqui quem tá chegando, por favor. Se tá me ouvindo bem, me vendo bem, se tá tudo certo. Pra gente já ir começando, por favor. Vai me falando aí, por gentileza. Eu não sei se todo mundo aqui já assistiu live minha, se já acompanhou a aula de ontem. Me conta aqui se vocês já assistiram alguma live minha, alguma aula minha. Não sei se tem alguém aqui que ainda não me conhece, mas eu acho que não. Mas meu nome é Thaís Oliveira, sou psicóloga, sou educadora parental pela disciplina positiva, especialista em neurociência aplicada à aprendizagem, kid coach, mas o mais importante de tudo, sou mãe de 2 meninas, da Manuela e da Helena, tá? E eu tenho passado pela mesma questão que vocês na pandemia, né? Uma alteração de comportamento bem grande das crianças. Tenho atendido famílias com essas questões. Na escola que eu trabalho também tem essas questões, então eu queria trazer isso aqui um pouquinho para vocês, tá bom? Me fala aqui se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, se é a primeira vez que vocês estão assistindo ou não. Me fala aqui. Ontem a gente falou de compromisso de assistir, de colocar em prática. Vocês se comprometeram e é mais legal de tudo é que, como eu falei pra vocês se comprometem com vocês mesmos, com as famílias de vocês, de mudar a realidade da casa de vocês, né? Entendendo sobre mais agressividade, entendendo sobre os comportamentos das crianças, a necessidade por trás do comportamento que a gente vai falar hoje, entendendo que todo comportamento é uma comunicação. Então, sejam bem-vindas e me conta aqui. Primeira vez que vocês estão por aqui, já estiveram por aqui antes, me conta. Bom, e aí por que eu quis fazer esse curso, né? Eu não sei se todo mundo que tá aqui hoje estava ontem, mas eu expliquei um pouquinho por que eu quis fazer esse curso gratuito do Meu Filho Virou um Dragão e Agora. Porque eu tenho percebido, não só dentro da minha casa, mas nas famílias que eu atendo, das minhas alunas que fazem os cursos comigo, ou até das mães das escolas que eu trabalho, essa questão de, nossa, meu filho tá muito mais agressivo, nossa, meu filho mudou extremamente de comportamento nos últimos tempos, meu filho não quer estudar, meu filho bate, meu filho grita. E aí eu vi que isso estava no geral, em muitas casas, em muitas famílias. Então, eu quis trazer esse conteúdo para ajudar vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo aí por trás de todos esses comportamentos. Por que esses comportamentos estão acontecendo? Então, foi por isso que eu quis trazer esse curso gratuito aqui para vocês, tá? E eu espero que vocês gostem, que vocês coloquem em prática tudo que a gente está falando aqui, tá? Então, como eu falei ontem, eu espero que vocês se comprometam a estar aqui todos os dias, a assistirem essas aulas e a colocar em prática. Porque mais do que se comprometer comigo, é se comprometer com vocês mesmos, é se comprometer com a família de vocês, tá? E aí eu queria lhe contar que eu tenho uma novidade para vocês. Então, no último dia do curso, quinta-feira, todos os dias eu vou dar aula aqui para vocês, vou colocar coisas práticas, colocar coisas que vocês têm que fazer. E no último dia, eu vou abrir algumas vagas para um curso especificamente para esse momento, especificamente para essa questão de agressividade, especificamente para isso, tá? Então, não é o Educando com Amor, que é um curso mais completo, não é um curso específico para agressividade, tá? Num valor super especial para ajudar vocês mesmo nesse momento aqui. É o Manual das Crianças Explosivas, então a gente vai falar só sobre essas explosões, tá? Ele vai ser aberto as inscrições na quinta-feira, então fiquem atentas, são poucas vagas, e ele é específico para isso, tá? Então tá um preço super bacana para realmente ajudar vocês, pra gente se aprofundar ainda mais do que eu já tô falando essa semana, tá? Mas se você colocar em prática tudo que eu tenho falado aqui, vocês já vão conseguir muitos resultados, tá bom?
Bom, então bora lá começar o tema de hoje? Então, ontem a gente falou sobre como os nossos comportamentos, como mãe, como pai, interferem no comportamento das crianças, né? Como as nossas reações interferem no comportamento das crianças. E a gente falou sobre autoritarismo, sobre permissividade, como tudo isso altera o comportamento da criança. Pois bem, hoje a gente vai falar especificamente sobre a necessidade por trás do comportamento. Então, olhando além da agressividade dessa criança. Porque o que acontece? Quando a gente está observando o comportamento da criança, seja a agressividade, seja a explosão, a gente começa a olhar só aquele recorte de comportamento. A gente fala, nossa, meu filho é muito agressivo, nossa, meu filho não quer fazer isso, meu filho só grita, meu filho bate, meu filho quer fazer do jeito dele, meu filho desobedece, meu filho entra em atrito comigo, ele quer disputar poder comigo, e a gente vê esse recorte de comportamento. E aí a gente quer resolver esse recorte de comportamento. Eu quero resolver a desobediência, eu quero resolver as explosões, eu quero resolver a agressividade. Mas a gente não para olhar o que está além da agressividade, o que está por trás do comportamento. Então é importante a gente entender que todo comportamento tem uma necessidade por trás. Todo comportamento é comunicação. Eu falei isso ontem, comportamento é comunicação. O que o comportamento do seu filho quer te comunicar? É isso que a gente precisa entender, tá? Então vamos entender que o comportamento é só a pontinha do iceberg. Sabe o iceberg? Não sei se todo mundo já viu o iceberg, mas todo mundo provavelmente já assistiu o Titanic, né? O que afundou o Titanic? Foi um iceberg, certo? Foi a pontinha do iceberg que estava para fora, que eles conseguiram ver, ou a parte que estava embaixo da água, que bateu no navio e fez um buraco no casco e afundou? Foi a parte de baixo, certo? A parte maior. O que acontece quando a gente avalia o comportamento das nossas crianças, quando a gente olha o comportamento das nossas crianças, é que a gente olha só a pontinha do iceberg, a gente só olha o que está aparecendo. E o que está aparecendo? A agressividade. O que está aparecendo mais? A desobediência, a irritação, os gritos, o bater, o desobedecer, o não querer fazer atividade da escola. É isso que está aparecendo, é isso que está evidente. E aí a gente se foca muito no que está evidente. A gente fica focando e brigando com o que a gente está vendo, com essa pontinha do iceberg. Sendo que, na verdade, a gente tem que ficar atento com o que está embaixo da água, que é a parte maior de todas. E é a parte que realmente vai afundar. Porque quando eu tento resolver comportamento pelo comportamento simplesmente, então tá, meu filho tá sendo agressivo, eu vou resolver só a agressividade dele. Mas quando eu não olho o que está além da agressividade, quando eu não olho qual é o motivo da agressividade, eu posso até conseguir resolver por um dia, 2 dias. Ele pode até trocar por outro comportamento, mas eu não vou realmente resolver o que está causando isso. Eu preciso resolver a causa, porque daí sim eu consigo resolver o comportamento, tá? O comportamento ele vai sumir, ele vai desaparecer, ele vai melhorar quando a causa for solucionada. Se a causa não for solucionada, eu posso simplesmente trocar um comportamento pelo outro. Por isso que quando a gente fala que castigo, punições, essas coisas não funcionam, porque o que acontece? A criança pode até ficar com medo de ficar de castigo, a criança pode até com medo de levar uma punição, mas ela não vai entender o porquê que ela não pode fazer isso e ela também não vai ter a necessidade dela atendida. Lembra? Comportamento é comunicação. Por trás de todo comportamento tem uma necessidade não atendida. Se a necessidade dele não for atendida, o comportamento dele vai se manter. Pode parar no momento do castigo, no momento da punição, porque a criança ficou com medo, porque a criança ficou assustada, porque ela é inteligente o suficiente para saber que ficar de castigo é ruim, que tomar uma punição é ruim, então ela vai parar naquele momento. Mas não vai melhorar, não vai sanar, ele vai fazer de novo, porque a necessidade daquela criança não foi atendida. Então, a gente precisa olhar para além do comportamento, a gente precisa olhar aí a base desse iceberg, a parte maior, que está profunda, que está escondida, que é a comunicação que seu filho quer te falar, que é a necessidade por trás do comportamento que seu filho quer te falar, tá? E por que eu tô falando tudo isso? Porque na pandemia, essas necessidades, elas aumentaram e muito, elas mudaram, né? Por quê? A criança tinha uma rotina, as crianças, né? E nós adultos também, nós tínhamos uma rotina de... a criança vai para a escola, a criança brinca com os amigos, a criança vai para o parque, a gente vai trabalhar fora ou fica em casa enquanto a criança vai para a escola. Mas tinha uma rotina mais estabelecida. Às vezes a gente ia no mercado, às vezes ia na loja, às vezes ia no shopping, às vezes ia na casa de um amigo. A gente tinha essa rotina e a gente tinha essas necessidades, por exemplo, de socialização, de ter um amigo próximo. A gente tinha essas necessidades atendidas.
Hoje a gente não tem mais, porque a maioria das crianças não vai para a escola. Quando vai, tem todo um distanciamento. Então, por exemplo, eu trabalho em escolas também, tá? Para quem não sabe. Além de atender pais, além de vir aqui, eu trabalho em escolas também. Por exemplo, na escola que eu trabalho, as crianças, quando elas vão sentar, elas não podem sentar umas do lado das outras, então tem que ter o distanciamento. Elas, quando sentam próximas, elas têm uma cadeira com acrílico, sabe aquele acrílico que vai na volta toda da criança, para ela não ter contato com outra criança. A professora não pode tocar no aluno. Na aula de educação física, eles têm que ficar distantes, eles só podem fazer atividades que sejam distantes do outro. Parquinhos, a maioria dos parquinhos estão fechados, porque eles não têm a segurança de estar tudo limpinho. Então, mesmo as crianças que vão na escola, eles não têm essa necessidade de contato com um amigo. Porque quando a gente ia na escola, como que era? Você lembra quando você ia na escola? Eu lembro que a gente chegava na escola, a gente abraçava o amigo, a gente trocava figurinha do caderno, e eu emprestava o lápis do outro, e mostrava, e eu desenhava, e sentava em dupla, e fazia atividade junto, e a professora encostava na gente, ou ajudava a gente a escrever alguma coisa quando a gente não sabia. Tava sempre ali todo mundo junto. Na aula de educação física, era todo mundo correndo muito perto do outro. E as crianças, até no comecinho do ano passado, eles tinham isso também. E de repente eles não tinham mais aula e de repente as que voltaram, né, porque tem umas que não voltaram ainda, as que voltaram se depararam com esse cenário totalmente diferente. Então, por trás da agressividade sempre vai ter um motivo e a gente precisa tentar separar o comportamento da criança. E isso é muito importante. A gente precisa separar o comportamento da criança. Como assim, Thaís, separar o comportamento da criança? O comportamento é ruim, a criança não é ruim. A criança está simplesmente expressando uma necessidade, a criança está simplesmente tentando se comunicar. E é importante que a gente fique sempre com isso na cabeça. Separa o comportamento da criança. A criança está se comportando de forma agressiva, mas não quer dizer que ela é extremamente agressiva. Vamos separar o comportamento da criança, tá? Bom, então, eu separei, tá? Meu filho está agressivo. E aí é importante a gente fazer a diferença aqui, uma diferença bem importante. Do ser e do estar, tá? Seu filho não é agressivo, seu filho não é explosivo, seu filho não é ruim. Ele está agressivo, ele está cansado, ele está. Quando a gente está, é um estado de passagem, não é fixo. Então, eu estou alguma coisa, tá? Então, é importante a gente ficar com isso, separar o comportamento da criança e entender que ela está agressiva, que ela está irritada, que ela está explosiva, tá? Então, ponto. Meu filho está explosivo. Tá. Qual é a necessidade por trás disso? Por que ele está explosivo? E aí, a primeira coisa que a gente vai ver são coisas muito simples. Por exemplo, fome, sono. Quando a criança está com fome, quando a criança está com sono, ela fica mais explosiva. A gente também fica. A gente também fica mais sem paciência. Eu vou começar pelas coisas mais simples. E aí, depois eu vou aumentando essas questões. Eu vou observando essas questões. Uma delas é, muito importante, quais foram as mudanças que aconteceram na vida do meu filho para ele ficar assim. E aí a gente entra num ponto muito importante. A pandemia trouxe uma mudança muito grande na vida das crianças e a gente precisa avaliar qual é essa mudança que mais impactou na sua criança. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui na minha casa, tá? Para vocês irem pensando aí e se vocês quiserem compartilhar aqui comigo, fiquem à vontade. Quando a pandemia começou, a minha filha mais nova tinha acabado de nascer, ela tinha 3 meses. E a Manu, a mais velha, tinha 4 anos. A Manu já ia pra escola, a Manu já tinha os amigos dela, a Manu já tinha a rotina dela, ela ia na escola, ela ia no balé, ela ia na natação. Mas mesmo assim chegou uma criança na vida dela, certo? Minha filha mais nova, a irmãzinha dela chegou. Tinha 3 meses que a irmãzinha dela tinha chegado, já tava várias mudanças, mas mesmo assim ela tinha a rotina de ir pra escola, de ir no balé, de ir na natação, ela tinha aí alguns horários. De repente a pandemia chegou e ela simplesmente não podia mais sair de casa. E ela não tinha mais contato com os amigos da escola, não tinha mais contato com os amigos do balé, não tinha mais contato com os amigos da natação. Além de a chegada de um bebê que muda completamente ali a vida de uma criança dentro de casa, teve todas essas mudanças que ela não podia mais controlar. Então sim,
Foram muitas mudanças ao mesmo tempo. E tem várias crianças que estão passando por isso. Então, várias crianças aí estão vendo a mãe grávida, ou a mãe com um bebê pequeno, ou não podendo mais ir trabalhar fora, e a mãe tendo que fazer home office em casa. E normalmente, quando a mãe ficava em casa, a mãe podia dar atenção para ela, mas agora a mãe em casa, a mãe precisa ficar em reunião. Mesmo, ai, Thaís, mas já passou um ano, minha criança não acostumou, ela pode até ter se acostumado, mas tem uma necessidade ali que não foi atendida ainda. Então é importante a gente entender assim, quais foram as mudanças que foram acontecendo ao longo desse tempo, que foram deixando meu filho mais agressivo. Quais foram essas mudanças? Tenta pensar quais foram essas mudanças. Como eu falei pra vocês, aqui, por exemplo, foi o deixar de ir pra escola, o deixar de ir no balé, o deixar de ir na natação, a chegada de uma irmã mais nova, o deixar de ver os amigos, o não poder ir no parquinho, o ter menos tempo, às vezes, de atenção dos pais, porque daí tá em casa, mas tá trabalhando e tá aquela bagunça. Ter uma falta de rotina. Então, a gente precisa, quando eu falo de olhar além do comportamento, eu falo de olhar tudo o que está acontecendo, para analisar realmente a situação e colocar no papel. Então, o que você vai fazer, tá? Você vai escrever lá os comportamentos do seu filho. Isso é uma tarefa para você fazer, para você começar a observar. Você vai colocar ali num papel, sabe? Quais são os comportamentos que seu filho tem tido ultimamente que tá te incomodando? É a agressividade? É o bater? É o brigar? É o gritar? O que é? Vai escrever no papel. Birra, agressividade, grito, bater, e você vai escrevendo, tá? E aí você vai escrever embaixo quais foram todas as mudanças que aconteceram na vida dele nesses últimos tempos. Então, o deixar de ir pra escola, o deixar de ver os amigos, o deixar de visitar, às vezes, vovô, o ficar mais tempo na frente das telas, que é um problema. E você vai escrever as mudanças, o deixar de ver os amigos mais próximos, e vai escrevendo as mudanças, tá? E aí, sempre que seu filho tiver um momento de agressividade, você vai olhar por trás daquele momento, tá? Olha naquele momento. O que tá acontecendo naquele momento? Naquele momento meu filho estava com sono, estava cansado. Ótimo, então a gente entendeu que nesse momento era sono ou fome. No outro momento, aparentemente estava tudo bem. Aparentemente ele estava ali tranquilo e de repente ele explodiu. Tá bom. O que pode ter acontecido? Ele está sentindo sua falta? Toda criança, e aí é importante mais uma vez a gente entender isso, toda criança tem a necessidade de se sentir aceita, amada e importante. Se a sua criança não está se sentindo aceita, amada e importante, ela vai ficar mais agressiva, ela vai ficar mais irritada. Ela vai tentar chamar sua atenção de qualquer forma. A criança precisa de atenção. Uma das necessidades da criança é atenção. Aceita, amada e importante. Quando eu me sinto aceita, amada e importante, eu tenho a atenção das pessoas. Quando eu me sinto aceita, amada e importante, eu me comporto melhor. A criança que não se sente aceita, amada e importante, ela vai tentar chamar a sua atenção de qualquer forma. A atenção ruim é melhor do que atenção nenhuma. O que é uma atenção ruim? Uma atenção ruim é quando a gente toma bronca. Uma atenção ruim é quando a gente coloca de castigo, quando dá um sermão. É uma atenção ruim, mas de certa forma é uma atenção. A atenção ruim é melhor do que atenção nenhuma. Se a criança não recebe nenhuma atenção e ela recebe uma atenção ruim, ela vai sempre buscar a sua atenção de uma forma negativa. Então é importante você separar um tempo todos os dias para essa criança, porque a gente tem que lembrar que essa criança que antes tinha atenção de amigos, que essa criança que antes tinha atenção da professora da escola, que essa criança que antes tinha atenção de várias pessoas da escola, que podia sair, que podia brincar, que tinha atenção dos amigos, que fazia coisas diferentes, hoje na pandemia ela não pode, ela não tem essa atenção. E aí ela está em busca dessa atenção, ela está em busca dessa aceitação, ela está em busca de se sentir aceita, amada e importante. E se a gente não dá essa atenção para ela, ela vai ficar mais agressiva. Lembra que eu falei? A pontinha do iceberg é o comportamento dela, mas o que está embaixo são as necessidades não atendidas. E a gente precisa entender e observar quais foram as mudanças que fizeram aqui. E o que essas mudanças podem ter ocasionado. Então, por exemplo, o deixar de ir na escola, o deixar de brincar com os amigos, é uma necessidade de socialização muito grande da criança, uma necessidade que toda criança tem, de brincar, de ter outra criança próxima. E isso pode afetar mais ou menos as crianças, depende da criança. Outra questão de ter aulas apenas online. É um excesso de telas para as crianças. Criança que tem acesso demais a telas fica mais agressiva. Estudos já comprovam isso, tá? Não sou eu que estou falando da minha cabeça.
Não, vários estudos comprovam isso. Criança que tem acesso demais a telas fica mais agressiva. Por quê? Porque as telas distraem muito a cabeça da criança e ela fica super estimulada. E aí, quando ela sai das telas, ela fica mais agressiva, mais agitada. Então, excesso de telas pode ser outra explicação. Ah, ela tá ficando muito tempo fechada, não tem contato com o sol, não tem contato com a natureza. Isso também pode deixar a criança mais estressada. A criança precisa ter contato com o sol. Por quê? Porque o sol regula o ritmo do nosso corpo. O sol vai regular a hora de acordar, a hora de dormir, a hora de brincar. Ele vai trazer essa regulação para o nosso corpo. Se eu não tenho contato com a natureza, eu vou me comportar pior. Então, tudo isso pode estar embaixo ali das necessidades não atendidas da criança. Então, tudo isso eu preciso observar, tudo isso pode estar por trás da agressividade. E eu só foquei na agressividade. Então, lembra que eu falei? Quando eu tento resolver comportamento por comportamento, não funciona. E eu tenho que resolver, eu tenho que pensar o que está além desse comportamento. O que esse comportamento está me comunicando? O que meu filho quer me falar com isso que ele está fazendo? Qual é a necessidade que ele não tá sendo atendida para ele nesse momento? E aí sim, atendendo essa necessidade, o comportamento vai melhorar. Mas primeiro eu preciso atender essa necessidade. Tá fazendo sentido para vocês? Me fala aqui se vocês estão entendendo, se vocês estão ficando com alguma dúvida. Conversa aqui comigo, não me deixe falando sozinha não. Fala aqui comigo. A pandemia, ela trouxe grandes mudanças na rotina das crianças. Então, é normal e até esperado que esses rompantes de agressividade, de gritos aconteçam, né? Então, a gente precisa ficar sempre atento. Qual a necessidade não está sendo atendida? O que está por trás disso? O que está por trás desse comportamento? O que não está sendo atendido? Então, lembrando, sempre... Quando a gente for avaliar, vamos pensar que isso aqui é um iceberg, tá? Não é, mas vamos pensar que é. Essa pontinha aqui é o comportamento que eu tô vendo. É a agressividade, é o bater, é o brigar, é o não querer estudar, é o que eu acho às vezes que é preguiça, é aqui. Tudo isso aqui em rosa é a necessidade que não tá sendo atendida, é o que tá escondido, é o que fica escondido. Eu só fico vendo isso aqui, só fico vendo essa pontinha e o resto tá escondido. Quando eu abro o leque, quando eu olho, quando eu consigo anotar, fazer o que eu falei pra vocês, anota lá quais são os comportamentos, embaixo, o que mudou e qual as necessidades do meu filho não estão sendo atendidas, eu começo a entender. E aí, quando eu começar a resolver essas necessidades não atendidas, o comportamento começa a se resolver, tá? É muito importante a gente olhar o que está por trás da agressividade. É muito importante. Se eu não olhar o que está por trás da agressividade, eu vou achar só que meu filho é agressivo, que meu filho bate, que não tem jeito, que meu filho tem algum diagnóstico, tem algum problema, que precisa tomar remédio, e não é assim. Sabe, às vezes é só uma necessidade não atendida, às vezes é uma necessidade de atenção, às vezes é uma necessidade de correr, de ter um espaço mais livre, de ter contato com a natureza, de ter menos telas. Às vezes são essas as necessidades. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui com a minha filha, tá? A Manu tem 5 anos. Ela já ia na escola e tudo bem. Ela chegou a voltar na escola no comecinho do ano, mas depois a gente começou a piorar a situação de novo, ela voltou no online, né? E desde então ela não voltou pra escola. Ela adora brincar com outras crianças. Ela tem uma necessidade de brincar com outras crianças. E quando isso não acontece, ela fica mais irritada, ela fica bem mais irritada, né? Sabendo disso... Mesmo eu tendo outra filha é pequena ainda, né? Então elas até brincam, mas não é a mesma coisa. Bom, sabendo disso, a gente foi tentando brincar a gente mesmo com ela, dedicar mais tempo ainda para isso, inventar brincadeiras diferentes. Às vezes ligar de vídeo para uma prima que podia brincar com ela. E a gente foi tentando achar soluções e o comportamento dela foi melhorando. Por quê? Porque a gente foi identificando qual a necessidade dela não estava sendo atendida e a gente precisava atender. Então a gente precisa avaliar e analisar qual a necessidade do nosso filho não está sendo atendida. Outra coisa, às vezes eles fazem de tudo para chamar a nossa atenção. Qual a necessidade que não está sendo atendida? De atenção. Ele está precisando de atenção. Então senta 30 minutos, 15 minutos com seu filho, sem celular, sem tablet, sem televisão, e brinca de verdade, ou conta uma história, se você não sabe brincar, ou inclui a sua criança nas atividades de casa, mostra para ele que ele é importante naquele ambiente, que ele vai se sentir melhor. Então, é importante isso, tá?
Meu filho tem 5 anos, não socializa com ninguém, é muito irritado e tem birra toda hora. Tá. Como é que tá a rotina do seu filho de 5 anos? A gente vai falar disso essa semana, tá? A gente vai falar disso amanhã, inclusive, de rotina, que é muito importante, tá? Como que era antes da pandemia? Ele tinha contato com as pessoas, porque é uma coisa muito importante a gente entender também, tá, gente? Às vezes as crianças eram muito pequenas antes da pandemia e às vezes ele não socializava muito, porque ainda não ia na escola, né? Não tinha obrigação de ir na escola. E aí, de repente, agora, depois da pandemia, a gente quer que a criança socialize, a gente quer que a criança faça amizade com muita facilidade. É difícil pra ele, porque às vezes ele não teve contato. E aí ficou um tempão preso, né, entre aspas, dentro de casa. E aí, de repente, a gente tá podendo sair, e aí eu não sei fazer isso, como é que é isso, a gente fica perdido, tá? Então é importante a gente sempre entender o que tá por trás dessa questão. Tá muito irritado, tá com muita birra? Como que tá o acesso a telas? Tá em excesso? Criança que tenha, como eu falei, criança que tem acesso a telas, o que é telas, tá aí? Celular, tablet, televisão, computador. Se tá muitas horas na frente das telas, vai ficar mais irritado. Ele pode brincar livremente, ele tem um espaço de brincar, ele tem contato com a luz do sol, ele tem a sua atenção exclusiva pelo menos uma vez por dia. São todas essas questões que a gente precisa avaliar. Então, assim, se ele faz birra toda hora, ele tem bastante autonomia. Eu vou especificar isso mais lá no meu curso que eu falei pra vocês que eu vou abrir as vagas na quinta-feira, que é o Manual das Crianças Explosivas. Tem uma aula bônus específica só de autonomia, tá? Por quê? Porque criança que não tem autonomia é criança mais irritada, criança que faz mais birra. Criança que tem autonomia é criança que se comporta melhor, é criança que se sente mais calma. Por quê? Porque a autonomia está diretamente ligada àquela necessidade que eu falei pra vocês. Necessidade de ser aceito, amado e importante. Quando eu me sinto aceito, amado e importante, eu me comporto melhor. Quando eu tenho autonomia, eu me sinto aceito, amado e importante. Então eu me comporto melhor, tá? Então a gente precisa avaliar tudo isso. Então, tá vendo? Quando a gente fala, meu filho é desobediente, meu filho é irritado, meu filho faz birra, eu tô vendo só o comportamento. Eu não tô vendo a necessidade por trás do comportamento. Eu não tô vendo o que pode estar causando isso. Eu não tô vendo a necessidade não atendida dele. Então, é importante sempre eu olhar a necessidade não atendida dessa criança. Porque se eu não olhar o que tá por trás, o que mudou? Quais foram as coisas que mudaram? Mudou de casa, por exemplo, é uma mudança grande para a criança. Chegou um irmão, a mãe tá grávida, mudou de escola, não pode ir mais na escola, não tem mais contato com os amigos, não tá podendo sair de casa para passear. São várias coisas que a gente precisa olhar para além do comportamento, separar a criança do comportamento. Meu filho está se comportando assim, ok, ele está se comportando assim. O que ele quer me comunicar com isso? Qual é a comunicação que ele quer me falar? Comportamento é comunicação. O que ele está tentando falar para mim? Aí eu vou olhar. Quais foram as mudanças que aconteceram na vida dele? O que pode estar atrapalhando na rotina? Será que ele está com sono? Será que ele está com fome? Será que ele está sentindo falta dos amigos da escola? O que pode estar acontecendo? E aí eu vou olhando e vou sanando essas necessidades dele. Então, é sono ou fome? Vou pôr para dormir, vou dar para comer, vou dar o que comer. Necessidade dos amigos, poxa, não tá podendo ir na escola, não tá. Mas será que uma ligação de vídeo ajuda? Ou será que eu brincar de jogar bola ali 10 minutinhos pode ajudar? Outra necessidade, não tá podendo sair, não tá podendo tomar sol. Poxa, será que se eu ficar um tempinho no quintal correndo na varanda ou ir numa rua sem movimento, que seja seguro, para ele brincar, para ele correr, será que isso ajuda? Excesso de telas, poxa, eu vou desligar as telas então e deixar alguns brinquedos à disposição para ele criar brincadeiras diferentes, fazer um rodízio de brinquedos ou inventar uma brincadeira junto com ele. Então, quando eu analiso o que está por trás, quais foram as mudanças que aconteceram na vida dele, quais são as necessidades não atendidas, eu consigo passar a atender essas necessidades e o comportamento da criança melhora. Então, eu preciso olhar o que está por trás do comportamento. Se eu não olhar as mudanças que aconteceram, se eu não separar meu filho do comportamento e não entender quais são essas necessidades, eu não consigo resolver comportamento por comportamento. Por quê? Porque vai mudar para outro, e vai mudar para outro, ou vai voltar a ser aquele, vai parar por um dia e vai voltar de novo. Então eu preciso analisar o que está por trás desse comportamento. Quando eu analiso o que está por trás, quais são as necessidades, e eu atendo essas necessidades do meu filho, o comportamento dele melhora. Quer ver? Vou dar um exemplo com a gente mesmo. Quando a gente tá com sono.
Eu com sono fico muito chata com sono. Com sono, é bem provável que eu vá brigar mais facilmente com a minha filha, por motivos que normalmente eu não brigaria. Mas se eu tô com sono, eu vou brigar com ela. Por quê? Porque uma necessidade minha não foi atendida. Do mesmo jeito. E daí, se eu dormir, se eu descansar bem, pelo contrário, aí vai ser mais normal, você mais calma, você mais tranquila para lidar com ela. A mesma coisa acontece com as crianças. Se eles não têm essa necessidade atendida, a agressividade vai aumentar, a explosão vai aumentar. Então a gente precisa avaliar tudo isso, a gente precisa entender qual é a necessidade do meu filho que não está sendo atendida. E o que está acontecendo, quais foram as mudanças que aconteceram, que pode ser que eu precise ajustar para que meu filho se sinta melhor, para que ele se comporte melhor. Então eu preciso avaliar tudo isso. A ponta do iceberg que eu falei para vocês é o comportamento. Mas o que está por trás são as necessidades não atendidas, são as mudanças que aconteceram. Então eu preciso olhar quais mudanças aconteceram, o que isso pode ter causado nele, qual a necessidade não está sendo atendida, e aí passar a atender. Certo? Me fala aqui se faz sentido para vocês o que eu tô falando, se vocês estão gostando, se vocês têm alguma dúvida, me fala aqui. Me conta aqui, por favor, não me deixe falando sozinha. Eu espero realmente que vocês estejam gostando, que esteja fazendo sentido para vocês, que vocês estejam entendendo. Então, a tarefa de hoje que eu quero que vocês façam é: pega uma folha sulfite, escreve lá quais são os comportamentos do seu filho. O que tá de errado? Quais são esses comportamentos de agressividade? O que mudou? É agressividade, é brigar, é bater, é gritar, é jogar as coisas, é fazer birra, é não aceitar as ordens, é desobedecer, enfim. Você vai escrever lá. E depois você vai escrever assim: quais mudanças aconteceram nesses últimos tempos que afetaram diretamente meu filho? Pode ser uma mudança de casa, pode ser não poder sair de casa por causa da pandemia, pode ser não estar indo na escola, pode ser a chegada de um irmão, pode ser, não sei. Aí você vai colocando lá as mudanças, tá? Aí você vai pulando as mudanças. E aí você vai analisando, sabe? Olha, meu filho começou a se comportar pior quando ele parou de ir pra escola. Meu filho começou a se comportar pior quando ele parou de ter contato com os amigos. Meu filho tá se comportando pior. E aí, sabe? Aí você vai analisando. E aí quando você conseguir falar assim, poxa, foi aqui, ó, quando ele parou de ir na escola, ou foi aqui, quando ele começou a ter muita aula online. Ok. O que eu posso fazer para ajudar nesse momento? Ele tem aula online, ele tem que fazer a aula no computador. Então eu posso diminuir as telas nos outros momentos. Ou, foi quando ele parou de ir na escola, tá com saudade dos amigos. Será que eu posso fazer uma ligação de vídeo com os amigos? Será que eu posso brincar com ele de alguma forma? Será que eu posso passar na frente da casa do amigo dele de carro só para ele falar um oi, levar um pedaço de bolo pro amigo? Para ele interagir com o amigo, não entrar, não, porque a gente sabe que ainda não pode fazer visitas, enfim, mas será que ele pode levar um pedaço, a gente faz um bolo junto, ele se sente útil, ele sente legal que ele faz o bolo, ele participa, e a gente leva lá um pedaço do bolo pro amigo dele, que foi ele que fez porque ele lembrou do amigo, e a gente passa lá como se fosse um drive-thru, passa e deixa pro amigo, um delivery. São coisas que a gente pode fazer e que pode ir melhorando o comportamento da nossa criança quando eu começo a separar o comportamento da criança e quando eu começo a analisar quais são as necessidades por trás do comportamento. Se eu não analisar qual é a necessidade por trás do comportamento, eu só vou achar que meu filho é chato, que só se irrita, que é teimoso e que não escuta e que não entende. Então eu preciso entender quais são as necessidades por trás do comportamento, tá? Deixa eu ver a Jaine aqui. Geralmente a birra é pra comer, tomar banho ou ouvir um não. Tá. O que a gente pode analisar, tá? Eu vou dar uma dica aqui que eu sempre dou pra vocês. Na hora de tomar banho ou na hora de comer alguma coisa, o que a gente pode fazer? A gente pode dar opções pra criança ou fazer boas perguntas, tá? Então, como é que você pode dar opções na hora de tomar banho? Filho, agora é hora de tomar banho. Você vai pulando igual um sapinho ou você vai rugindo igual um leão? Filho, você quer ir tomar... Agora é hora de tomar banho. Você quer ir no colo ou você quer ir andando? Então, eu atendi uma mãe uma vez que foi ótima a ideia dela. Ela falou assim, filho, é hora do banho. Você quer ir andando ou você quer ir de Uber? Aí ela pegava uma cadeira de escritório, sabe, que tem rodinha. E
Ele falava de Uber, ela botava ele na cadeira e ia arrastando. Então, o ato de ir para o banho, como ele vai, ele pode escolher. Se ele vai ou não, ele não vai escolher, porque ele vai tomar banho. Mas como ele vai, ele pode escolher. E aí, quando a criança faz parte de uma escolha, quando a criança dá opinião, ela se sente aceita, amada e importante. Isso pode ajudar, tá? Para comer, inclua a criança no processo de fazer a comida, de escolher o cardápio, de pôr a mesa, deixar comer sozinho, todo mundo comendo junto. Isso pode ajudar. E na hora de ouvir não, às vezes, a gente pode dar opções para a criança. Então, por exemplo, eu quero comer chocolate. Agora é hora de comer fruta. Você quer maçã ou banana? Eu quero chocolate. Eu entendi, mas agora é hora de comer fruta. Você quer maçã ou banana? Você percebe que eu falei não sem falar a palavra não? Isso pode ajudar, tá? Ou outras coisas que eu posso fazer, falar não. Às vezes a gente não só fala o não. Às vezes a gente fala o não e faz um sermão junto, né? Às vezes a gente precisa falar menos. Então às vezes a gente precisa falar assim, eu entendo que você queria muito isso, mas agora não pode. Eu te amo, mas é não. Pronto. Sabe, a gente precisa rever a nossa comunicação também. É importante a gente rever a forma com que a gente comunica com os nossos filhos. Porque isso pode ajudar a agressividade a aumentar, a falta de paciência deles a aumentar, tá? Incluir eles no processo, pedir a opinião deles, deixar eles decidirem o que eles podem decidir, pode ajudar e muito nesses processos de agressividade. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu atendo uma necessidade escondida deles, que é a necessidade de pertencimento, necessidade de falar, necessidade de dar opinião. Então, eu me sinto aceito, amado e importante quando eu posso dar a minha opinião. Eu me sinto aceito, amado e importante quando eu posso falar o que eu penso, quando acreditam que a minha fala é importante. Acreditam que a minha opinião é importante, então eu me sinto aceito, amado e importante assim, tá? Não sei se isso pode ajudar. Mas alguém tem dúvidas? Vai me falando se vocês têm dúvidas. Lembrando que essas aulas não ficam salvas aqui, tá? As aulas dessa semana, que são Meu Filho Virou um Dragão e Agora, que a gente tá falando de agressividade, que a gente tá falando de como o comportamento das crianças mudou na pandemia, vai ficar salvo só para quem tá no grupo das alunas. Quem tá no grupo das alunas tá no grupo do WhatsApp. Como eu faço para entrar no grupo do WhatsApp? Tá isso. O link tá na minha bio. Link azul na bio. Só clicar lá, você vai direto pro meu grupo do WhatsApp. Quem tá lá tem acesso ao replay. Quem não tá lá não vai conseguir assistir o replay. Então, se você quer ter acesso às aulas, por exemplo, de ontem, de hoje e as outras aulas lá para assistir o replay, só entrando no grupo. Senão, não vai ter acesso, tá? E as aulas também ficam com acesso por tempo limitado. Elas não vão ficar liberadas para sempre, não, tá? É importante vocês lembrarem disso. Bom, vocês têm mais alguma dúvida? Lembrando que se vocês têm dúvida, vocês podem me perguntar aqui. Mas sempre também tem uma caixinha de perguntas lá nos meus stories. Então, vocês sempre podem correr lá, perguntar, que eu vou adorar conversar com vocês, tá bom? Me contem aqui se vocês gostaram da live de hoje, se ajudou vocês a entenderem alguma coisa, esclareceu alguma coisa aí na cabecinha de vocês. Me conta aqui como é que foi. E aproveita e já tira um print da aula de hoje. Tira um print. Tira um print e já compartilha nos stories de vocês, me marca que eu recompartilho aqui nos meus stories, para mais pessoas saberem que essa semana tá acontecendo, para mais pessoas poderem assistir e entender sobre a agressividade da criança, entender como é que pode fazer diferente, entender como é que pode ajudar essas famílias. Então, me conta aqui se vocês gostaram, compartilhem esse print com outras famílias. E uma coisa muito importante que eu falei ontem e eu vou falar hoje de novo, e provavelmente eu vou falar em todas as aulas. Pega tudo que você assistiu aqui, põe no seu coração, entenda o que aconteceu, vê o que faz sentido pra você, o que você pode começar a colocar em prática, como você vai colocar em prática, e pega isso pra você. Pega de verdade, faz essa atividade que eu falei pra vocês fazerem do papel, escrever os comportamentos, escrever as mudanças, faça e perceba a mudança em você. Depois que você fizer isso pra você, você vai parar e pensar: poxa, quem também poderia se beneficiar com esse conteúdo? Quem também poderia ser ajudado com esse conteúdo? E aí você vai lá e vai convidar essa pessoa para assistir as próximas aulas, convidar ela para entrar no grupo, porque mais pessoas podem ser beneficiadas para isso. Mas primeiro olha para você. Primeiro olha a mudança que pode acontecer aí na sua casa. Primeiro faça com você. Depois você vai lá e convida outras pessoas, tá bom?
Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Conversem aqui comigo, fala se vocês gostaram, se foi boa, se valeu a pena. E aí amanhã a gente vai falar sobre rotina. Ah, rotina, que chato, rotina, pois é. Mas se a gente não falar de rotina, a gente não consegue fazer mudança aí dentro. Então, eu preciso de rotina. A gente precisa entender sobre rotina, a gente precisa entender como é que faz uma rotina, tá? E eu vou ensinar isso pra vocês amanhã. Vou ensinar pra vocês por que a rotina é tão importante, tá? Então, que bom que vocês gostaram. Eu espero vocês amanhã, 10h45 até quinta-feira. E lembrando que quinta-feira, então, eu vou abrir vagas pro meu novo curso, Manual das Crianças Explosivas. Tá bem acessível o preço, tá bem especial, porque eu percebi realmente essa necessidade nesses últimos meses, nesses últimos tempos que eu tenho atendido as famílias, as minhas alunas do Educando com Amor e até mesmo as mães da escola. Eu tenho percebido essas questões das crianças mais explosivas. Então, eu resolvi fazer esse curso especial. Ele é menor, não é igual ao Educando com Amor, mas ele é bem completo, falando das crianças explosivas, das explosões, das agressividades, tá? Serão abertas as inscrições na quinta, então fiquem ligadas, que ele tá muito, muito especial, ele tá muito feito com muito amor, tá bom? Então eu espero vocês amanhã, 10h45, pra gente falar sobre a importância da rotina e como a rotina vai mudar aí a vida de vocês e o comportamento das crianças de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, compartilhem essa live com as amigas, quer rever, quer assistir ou quem não conseguiu assistir, vai conseguir ver a gravação lá no grupo das alunas. O grupo das alunas, o link tá na minha bio. É só lá clicar. Ah, Thaís, não tô achando a sua bio, não sei onde fica isso, não sei mexer nisso direito. Me manda uma mensagem que eu respondo pra vocês com o link e aí você consegue entrar lá, tá bom? Espero vocês amanhã. Muito, muito, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Espero vocês amanhã, tá bom? Um beijo e até mais.